noite, homens. Maravilha, estamos juntos então no nosso encontro Homens Fortes em Tempos Difíceis. Eu quero já iniciar dizendo algo para você. Eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Nesse momento tão agradável junto contigo, eu quero compartilhar sobre os princípios bíblicos para nós, homens, em tempos difíceis que estamos vivendo e, na verdade, tempos que virão ainda, conforme alguma expectativa, alguns estudos, algumas análises, tempos difíceis virão. Mas, independente de qualquer coisa que aconteça, eu quero te dizer, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Se nós o buscarmos, nós conseguiremos vencer pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar, conforme nós temos estudado, analisado no currículo Hombridade, esse livro, Homens Fortes em Tempos Difíceis, praticando a verdadeira hombridade em uma época que clama por heróis. O que seria um herói? Vivemos uma época que clama por liderança, clama por heróis. O herói nada mais é do que alguém que entende, compreende que existem coisas na vida mais importantes do que a própria vida. Amém? Existem coisas que vão além da nossa própria vida. O herói é aquele que se dispõe a fazer o que é certo, ainda que isso lhe traga algum tipo de prejuízo. E você, homem, é chamado por Deus, todo homem é chamado por Deus para ser um herói, ser um líder, ser alguém que governa, que administra, que traz segurança e provisão. Logicamente, cada um dentro da sua condição, da sua característica, da sua personalidade que Deus lhe deu. Mas nós sabemos também que o inimigo muitas vezes, ele de forma astuta nos atrapalha, traz mentiras, nos engana, trazendo ali medos, incertezas, mas a palavra que é a verdade, a palavra que nos fortalece, ela nos ensina aquilo que nós precisamos saber, ok? E conforme o currículo, o curso Homens Fortes em Tempos Difíceis, que é baseado no profeta Daniel, um homem de Deus, não sei se você já conheceu, já estudou o livro de Daniel, nos traz ali a descrição de um homem que foi forte em tempos difíceis, um homem que, com visão política, com coragem, com ousadia, conseguiu passar de governo a governo com influência, conseguindo influenciar aqueles que estavam ao redor dele e sempre sendo fiel ao Senhor. E mais interessante ainda, no contexto onde ele era sempre a minoria. E é difícil, você sabe, no seu contexto de trabalho, quem sabe, eu não sei, no seu contexto familiar, social, mas normalmente quem está com o Senhor, normalmente quem defende ideias corretas, princípios corretos, está em minoria, está em desvantagem. E o herói também é aquele que sabe se portar, mesmo estando em desvantagem. Amém? Paulo escreve aos Coríntios um texto muito interessante, aqui no capítulo 16, versículo 13, da primeira carta que ele escreveu, diz assim, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Olha que coisa tremenda. Fiquem alertas. Estar alerta, estar firme na fé, ser corajoso e forte. Isso fala para nós, fala de hombridade, fala de sermos homens capazes, homens fortalecidos pelo Senhor, não temerosos, não vacilantes, não com receio, mas pelo contrário, firmes, apesar das dificuldades. Eu quero te dizer e reforçar isso. Deus nos criou para sermos líderes. Deus nos criou para sermos heróis. E quando nós falamos em liderança, realmente é exercer uma influência. Liderança é exercer influência. Você como pai exercer influência sobre os filhos, você como esposo exercer influência sobre a esposa, você profissional exercer influência no seu meio profissional. Algo que nós aprendemos no currículo Hombridade é que a pessoa que não tem um sistema de valores organizado,
ela fica à mercê daqueles que têm um sistema de valores organizados. Isso é muito interessante. Vou repetir. A pessoa que não tem um sistema de valores organizado, ela fica à mercê de quem tem. E qual é o seu sistema de valor? Isso é algo para nós pensarmos. Nós homens, quando estamos debaixo de pressão, hoje, segunda-feira, você, por certo, a maioria, se não todos, aí trabalhou. Teve um dia, quem sabe, exaustivo, estressante, não sabemos, mas quem sabe você realmente passou por uma situação que você precisou se expressar, se posicionar. E o seu sistema de valor, ele prevaleceu? Ou você nem sequer se atentou à necessidade de ter um sistema de valores? Porque se não tivermos, infelizmente, estamos à mercê e vamos sendo levados de pressão em pressão, de problema em problema, de circunstância em circunstância, passa dia menos dia, passa semana, passa mês, passa ano e não conseguimos cumprir o nosso chamado de homem, líder e herói. Ok? Tem algo muito interessante aqui no primeiro capítulo desse livro, Homens Fortes em Tempos Difíceis, que me diz o seguinte, é muito interessante mesmo. Fala sobre nós resgatarmos a nossa hombridade. Olha só. Para que nós, homens, voltemos a ser homens de verdade, precisamos recuperar a essência da hombridade com força e retidão, retomar o poder por meio da produtividade e da liderança e readquirir a convicção com determinação e excelência moral. Olha só, eu quero destrinchar isso aqui contigo por alguns minutos, que é muito interessante, muito completo. Eu acredito que é para mim e para você essa mensagem. Olha só que interessante. Para que nós homens, você é homem, você tem convicção que você é homem? Graças a Deus que Deus te fez homem. Amém? Glória a Deus que Deus me fez homem. Para nós homens, para que nós homens voltemos a ser homens de verdade. Olha só que coisa interessante, ser um homem de verdade. É preciso, então, vamos lá, recuperar a essência da hombridade. Como que eu recupero a essência da hombridade? Com força e retidão. Então, a essência da hombridade envolve força e retidão. A força, ela é encontrada onde? Como? Como surge a força? Para nós que cremos na mensagem do Evangelho, a força ela vem do Senhor Jesus. O Senhor é minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. E retidão, o que é retidão? Retidão é algo que mantém um padrão, é reto, certo? Mantém do início ao fim uma perspectiva, uma sequência. Com força e retidão, nós conseguimos conquistar, como diz aqui, recuperar a essência da hombridade. Então, o meu pedido a Deus é que o Senhor me ajude, o Senhor te ajude, nos ajude a sermos retos, corretos, direitos. Amém? E ele continua então, recuperar a essência da hombridade, com força e retidão. Olha só que interessante, retomar o poder por meio da produtividade e da liderança. Retomar o poder. Eu te pergunto, você tem o poder sobre a tua vida? Logicamente que Deus, o nosso Senhor, tem o poder sobre a nossa vida. Isso é inegável. Mas abaixo de Deus, quem detém o poder sobre a tua vida? Você detém o poder sobre as suas escolhas, sobre o seu contexto familiar, profissional. Isso é muito importante. Um homem de verdade, ele detém esse poder até um certo grau. E como, para recuperarmos, para sermos homens de verdade, nós vamos então retomar, olha só, retomar o poder por meio da produtividade e da liderança. Então precisamos ser produtivos. Sabe, meu irmão, que nós vemos muitos homens, infelizmente, perdendo aí boa parte do seu potencial como homem, como cidadão, como marido, como pai, por ser improdutivo. O que é ser improdutivo? Não é simplesmente a pessoa não trabalhar. Porque muitas pessoas, muitos homens e mulheres também,
trabalham até muito, até demais, mas não há uma produção, algo que perdure, algo que permaneça. Ao longo dos anos, a pessoa chega à conclusão de que nada permaneceu de tudo aquilo que ela fez. E a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele procura gerar frutos em nós, Ele deseja gerar frutos em nós, e frutos que permaneçam. Produtividade fala de frutos que permaneçam, frutos que perduram, frutos que daqui 10 anos, 20 anos, frutos que vão alcançar os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus trinetos. Retomar o poder inclui produtividade. Eu quero te falar algo sobre produtividade muito interessante que me veio à mente agora, que é o Salmo de número 1. Olha que interessante. O Salmo de número 1 nos fala sobre os efeitos de lermos a palavra, de lermos a Bíblia. E saiba que o homem de verdade, ele lê a Bíblia. O homem de verdade, ele conhece a palavra do Senhor. Olha que interessante o Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Versículo 1 que eu li. Versículo 2 agora. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Agora o nosso detalhe. Versículo 3. Essas pessoas, ou seja, esses que meditam na palavra, esses que leem a palavra do Senhor, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas, olha só, dão frutas no tempo certo, e suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Olha que coisa tremenda. Para retomar o poder, é preciso produtividade. E a produtividade, ela ocorre com base na palavra do Senhor, no tempo certo. No tempo certo. E esse é um outro detalhe muito importante, muito interessante. O tempo. Estamos limitados, todos, ao tempo. Se tem algo que nivela todos os seres humanos, é o tempo. Todos temos as mesmas 24 horas do dia. Olha que interessante. Mas aquele que está em Deus, aquele que medita na palavra, aquele que lê a palavra do Senhor, esse homem forte em tempos difíceis, ele produz frutas no tempo certo. Nem antes, nem depois, no tempo certo. E tempo certo nos fala de paciência. A paciência, ela é uma virtude que é característica de Deus. A impaciência não tem nada a ver com Deus. Nós muitas vezes somos impacientes e deixamos de alcançar, deixamos de receber algo de Deus por sermos impacientes, por nos anteciparmos. Mas no tempo certo, em nome de Jesus, você, homem forte, em tempos difíceis, produzirá em nome de Jesus. Amém? Então olha só, para retomar o poder, ser produtivo e, diz aqui também, retomar o poder por meio da produtividade e da liderança. Um homem de verdade, ele retoma o poder. Para quê? Para subjugar? Não. Para impor? Não. Para humilhar? De forma alguma. Um homem de verdade, ele retoma o poder com produtividade e com liderança. O que é um líder? E nós percebemos o quanto as nações sofrem pela falta de uma liderança. O quanto nós padecemos por falta de uma liderança. O líder é aquele que dá o exemplo. O líder é aquele que influencia. O líder é aquele que motiva. Tem um filme muito interessante chamado, se eu não me engano, Fomos Heróis, com o Mel Gibson, que narra ali o contexto da primeira expedição do exército americano no contexto da guerra do Vietnã. Eu não vou me recordar agora o nome do comandante daquele grupo de cavalaria. Eles iam com helicóptero, era algo novo na época, uma novidade nas estratégias militares. Mas é interessante que esse comandante, ele tem uma fala muito inspiradora. Ele diz assim, que eles teriam dias difíceis, eles teriam dias complicados, ele não poderia garantir que todos voltariam, mas ele seria o primeiro a pisar em solo inimigo e seria o último a deixar o solo inimigo. Isso é liderança, é estar à frente, é chamar, é tomar a responsabilidade, é influenciar. Em nossa casa, precisamos ser líderes.
Isso é retomar o poder, com produtividade, com liderança. Não oprimindo, não mandando, não sendo o chefe. O chefe é alguém que manda. Né? Ninguém suporta o chefe, a não ser quem é obrigado por questões de trabalho. Mas mais cedo ou mais tarde vai se preparar e vai deixar aquele contexto. Agora o líder, ele é inspirador. O líder, ele nos fortalece. É gostoso de você ver e seguir alguém que tem uma palavra de ânimo, um exemplo, que está contigo na luta, na dificuldade. E eu preciso ser assim, você precisa ser assim. E já te digo, conte comigo nessa etapa. Conte comigo, conte conosco. Nós aqui do Ministério Homens Fortes em Tempos Difíceis temos buscado em Deus essa força, essa capacidade para juntos andarmos em meio ao campo minado, em meio aos inimigos, em meio às dificuldades que se apresentam nesses dias difíceis. Então olha só, sem perder o foco, hein? Porque para que nós homens voltemos a ser homens de verdade, precisamos recuperar a essência da hombridade com força e retidão, retomar o poder por meio da produtividade e da liderança e readquirir a convicção com determinação e excelência moral. Olha que coisa interessante. Readquirir a convicção com determinação e excelência moral. O que é convicção? Convicção é uma certeza. Convicção é realmente fé. É uma expressão de fé. Muitos de nós, ao longo da vida, pelas decepções, pelos fracassos que cometemos, e desde já eu te digo que a pior coisa na vida não é fracassar. Aprendemos no currículo Hombridade que a pior coisa da vida não é fracassar, mas desistir. O fracasso, ele faz parte da nossa vida. O fracasso é um passo anterior ao sucesso. Todo sucesso ele é precedido de fracasso. É só estudar a história, os inventores, os descobridores, antes do sucesso eles fracassaram. Se você tem fracassado, meu irmão, você está mais perto do sucesso. Quando nós fracassamos, a cada fracasso estamos mais perto do sucesso. Não desista, vencedores nunca desistem. Aprendemos isto, vencedores nunca desistem. Convicção, diz aqui, para sermos homens de verdade, readquirir a convicção, ou seja, essa certeza de algo. Do quê? Hoje muitos são levados por ventos, por notícias. Os noticiários conseguem conduzir as pessoas de uma forma muito fácil, porque não há convicção, não há certeza de nada. Tudo é uma incerteza, um sentimento de e agora o que vai ser? Um homem de verdade, em tempos difíceis, um homem forte em tempos difíceis, ele tem uma convicção. Qual? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma convicção, são convicções. Daniel, cuja história baseia este livro, o profeta Daniel era um homem de convicção. Quando estava diante do rei da Babilônia, do rei da Pérsia, ele não se adaptava de forma errada ao contexto. Muitos vivem conforme diz a expressão, vai dançando conforme a música. Não. Um homem forte em tempos difíceis, ele tem convicção. Precisamos readquirir a convicção. E por quê? Porque todos nós um dia tivemos convicções. Todos. E a juventude, o período da juventude, ela é muito pródiga em convicções, em ideias. Tanto é que a juventude, historicamente, normalmente é responsável por revoluções, por mudanças e transformações, porque as convicções estão fortes. Mas o tempo vai passando, muitas coisas não acontecem como nós esperamos, e isso muitas vezes vai tirando de nós essa força, essa convicção. E é um erro. Muitos no contexto dos 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos já não tem mais convicção alguma. Readquira a convicção em Cristo Jesus. Readquira a convicção na palavra de Deus. Diz aqui como? Com determinação. Convicção é fé. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Com determinação. Seja determinado. Eu gosto muito de filme. Acredito que nesses encontros vamos falar aí, usar alguns exemplos de filme. E um muito conhecido aí são os filmes do Rocky Balboa,
Tem assim, vários filmes aí na sequência, os filmes do Sylvester Stallone que narram a história desse personagem, o Rocky Balboa. É interessante a determinação dele, a ponto de realmente ser ali muitas vezes um saco de pancada diante do adversário, mas sempre levantar, sempre lutar. E tanto isso é tão importante, se empolga tanto os homens, nós homens, que quando nós ouvimos o tema do Rocky Balboa, normalmente dá até vontade de sair correndo, não é verdade? Dá vontade de fazer exercício físico, dá vontade de ir para a academia. Você, quem sabe, se identifique com isso. É interessante. Uma determinação. Determinação fala de disciplina. Então a convicção ela deve ser adquirida com determinação, com disciplina. E como Paulo escreve a Timóteo, nós precisamos fazer exercícios espirituais. Ok? Vou repetir. Nós precisamos fazer exercícios espirituais. Vou repetir. Exercício espiritual. Porque é algo que muitas vezes você nem ouviu falar. Exercício espiritual. Exemplo, leitura bíblica. Leitura diária. O que nós ouvimos sempre? Eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Nós administramos mal o tempo. Eu não gosto da leitura. Tudo bem, mas nós não fazemos só o que nós gostamos. Mas eu não tenho facilidade em ler. Maravilha, vamos adquirir essa habilidade, porque eu vou te dizer, leitura é uma arte. Pessoas que lideram, pessoas que influenciam, são pessoas que leem, são pessoas que aprendem, ok? Seja alguém que aprende, seja alguém que lê, ok? Faça isso. Então, com essa convicção, como diz aqui, com essa convicção, nós vamos então de forma determinada ler a palavra, conhecer a verdade. Outro exercício espiritual, oração. Precisamos orar. E oração, eu já vi alguém dizendo que oração é um assunto de que todos falam, mas poucos fazem. E é bem isso. Nós falamos muito de oração, mas não praticamos. Determinação. Seja determinado em orar. Determinado em orar na sua casa, no seu trabalho. Você está no trabalho, dá um problema, uma situação ali que te estressa, te tira do contexto. Cara, faz o seguinte, se você pode fazer, vai no banheiro, lá você ore. Senhor, eu não dou conta, isso aqui para mim é gota d'água, me ajude, me dê força. Você verá a diferença. Meu irmão, faça isso. Você é valente. Para ali no teu carro, num trajeto a outro. A vantagem da oração é que a Bíblia não nos determina uma forma de orar. Pode ler a Bíblia de capa a capa, você vê pessoas orando de joelhos, em pé, em silêncio, aos brados, com as mãos levantadas, quieto, enfim. Não há uma forma de conversar com Deus determinada pela palavra. Não há uma metodologia nesse contexto. Porque justamente o que Deus quer de nós é um relacionamento. Ok? Determinação. Então, readquirir a convicção com determinação. Seja determinado para ler a palavra, para orar. Ok? Enfim, poderíamos falar de outros exercícios espirituais, mas acredito que já deu para você pegar a ideia, certo? O problema é que nós homens, muitas vezes, não somos determinados. Abandonamos logo, já jogamos a toalha, já abandonamos a luta. Não faça isso, tá? Você é um homem forte em tempos difíceis. Nós não abandonamos a luta, nós perseveramos, nós lutamos. A gente pode até cair, pode até falhar, mas nos levantamos, porque os vencedores nunca desistem. Vencedores não são aqueles que nunca falham, são aqueles que nunca desistem, ok? E na reta final aqui, e excelência moral. Essa é uma questão que realmente mexe com cada um de nós. Uma excelência moral. O que seria isso? Seria alguém que realmente pode ser chamado de homem. Como se diz antigamente, né? Como se diz antigamente, os contratos eram feitos no fio do bigode, né? Nós temos essa expressão em algumas regiões do nosso país. E o que isso quer dizer? Que a palavra bastava. Hoje em dia nós temos contratos com cláusulas, mais cláusulas, legislação abundante, mas nada disso consegue fazer com que as pessoas cumpram com sua palavra. Nos falta hoje excelência moral. A pessoa fala assim: olha, eu vou te entregar esse serviço aqui em 3 dias. Mas a pessoa sabe que não vai conseguir entregar em 3 dias. Já aconteceu com você? Eu acredito que você ou já fez isso, ou já passou por isso, alguém fez isso com você.
né? A pessoa fala, não, isso aqui é coisa rápida, vai demorar meia hora. 3 horas depois ainda não terminou. Por quê? Porque não dá tempo de fazer em meia hora. E a pessoa sabe. Mas ela fala aquilo para quê? Para agradar, para conseguir aquele serviço. E isso é o quê? Falta de excelência moral. Então, nós muitas vezes reclamamos da corrupção que assola o país, reclamamos, e com razão, lógico, dos nossos representantes, mas os nossos representantes são fruto da nossa sociedade. Eles não vieram da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão, são brasileiros. Então, falta-nos, homens, falta a nós, homens, excelência moral. Tua palavra é a verdade. Tua palavra tem que ser correta. Tua palavra tem que ser mantida. Falou que para o seu filho, vamos pescar fim de semana. Então você vai pescar com ele fim de semana. Devemos manter a palavra, ser verdadeiros, cumprir com as nossas obrigações. Excelência moral. Daniel era um homem que ele se destacava onde ele estava, a ponto dos seus adversários políticos procurarem algo de que o acusar e não encontravam. Você já imaginou hoje um político, ele sendo investigado, analisado por todos os seus adversários, pela imprensa, enfim, e nada ser encontrado? Isso é excelência moral. Você percebe o quanto isso nos falta. É impossível? Não, não é. É difícil. Difícil é uma coisa, impossível é outra. Mas, para que nós homens voltemos a ser homens de verdade, é necessário o quê? Recuperar a essência da hombridade com força e retidão, retomar o poder com liderança e produtividade e readquirir a convicção com determinação e excelência moral. Ok? Então, guarde isso no teu coração. Ok? Guarde isso porque é algo que precisa realmente ser manifesto na minha vida, na sua vida. Ok? Beleza? Olha que interessante aqui, ó. Eu vou repetir isso porque para mim é algo muito, muito claro. Quem não possui um sistema de pensamento organizado sempre estará à mercê de quem possui. Qual que é o teu sistema de pensamento? Ele é organizado? Você possui metas, ideias? Ok? Você sabe, você planeja? Lógico que nós sabemos que a palavra diz que não podemos ser arrogantes a ponto de planejar o amanhã sem saber, sem nos lembrar de que Deus é o dono do amanhã. Mas nós precisamos sim fazer planos, com essa humildade, mas fazer planos. Então, nesse seu sistema de pensamento, de valor, como você estará daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Isso é um sistema organizado. Seus filhos, seu casamento, a maioria de nós, infelizmente, vai vivendo como dá. Tem uma canção que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu, E muitos vivem nessa filosofia, deixa a vida me levar. Será? Será que você é um homem? Será que Deus te fez para ser um líder, para ser herói? Deus que te fez para isso. Será que Deus te fez também para viver de forma tão limitada? Deixa a vida me levar? Não, meu irmão. A vida não vai te levar, não. Você precisa manifestar quem você é em Deus. Um homem forte em tempos difíceis. Fazer a diferença. Marcar a sua história. Marcar a sua família. Marcar a tua geração. Amém? Glória a Deus. Creia nisso. Vamos trabalhar juntos. Vamos conversando. Eu te ajudo, você me ajuda. E assim nós vamos caminhando juntos. Eu com as minhas fraquezas e minhas forças. Você com as suas fraquezas e suas forças. E nós vamos caminhando juntos. Creia em nome de Jesus. O homem, mais uma frase aqui, ó. A força de um homem está em sua estrutura moral. Estrutura moral. Olha, o que é isso? Bom, estrutura, para quem trabalha aí no contexto de construção, sabe que a estrutura é o que determina a possibilidade de uma construção ser maior ou menor. Se ela tiver uma estrutura, uma base forte, ela suporta aí um tempo, um vendaval, um terremoto, enfim. A estrutura determina o quanto pode ser suportado. Quem trabalha aí com carregamento, com maquinário, sabe? A estrutura vai determinar o quanto de peso é possível suportar, com quanto de peso é possível trabalhar.
A nossa estrutura moral, o homem, a sua força é medida conforme a sua estrutura moral. E qual é a sua estrutura moral? É baseada em quê? A nossa estrutura moral tem que ser baseada na palavra do Senhor, como diz aqui o Salmo de número 1. Ó. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. O nosso prazer deve estar na lei, na palavra de Deus. Não perca tempo, ou invista tempo, enfim, como você queira usar a expressão, apenas em entretenimento. Invista tempo na leitura da palavra, no compartilhar em momentos como esse. Parabéns, você está junto conosco aqui, estamos um ajudando o outro a crescermos, a fazermos aquilo que Deus tem para nós. Ok? Isso é investimento. Isso é fortalecer a sua estrutura moral. Nós não vamos fortalecer nossa estrutura moral nas baladas da vida, nas raves. Nós não vamos fortalecer nossa estrutura moral nas séries, no entretenimento. Isso tem o seu momento, algumas coisas às vezes são até interessantes, mas não são situações que vão fortalecer nossa estrutura moral. O que fortalece nossa estrutura moral, eu volto a dizer, a força do homem é medida conforme a sua estrutura moral. Não é pelas riquezas que ele possui. A força do homem não é medida pela beleza, pela inteligência, pelo conhecimento que ele possui. A força de um homem é medida conforme a sua estrutura moral. Se a sua esposa pode confiar nele, se seus filhos podem confiar nele, se o seu patrão pode confiar nele, se seus empregados podem confiar nele. Isso é estrutura moral. Isso é exercer liderança. Isso é ser um homem forte em tempos difíceis. Ok? Tá pegando a ideia, né? É gostoso conversar, a gente vai lembrando de algumas passagens, algumas ideias, e com isso nós vamos então fortalecendo esse momento tão importante. E no nosso ministério, no nosso grupo de homens, homens fortes em tempos difíceis, nós temos uma palavra que para nós tem sido um alento muito gostoso, que é o que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Nós temos declarado isso como realmente uma verdade em nossas vidas. Paulo escrevendo aos Filipenses, é interessante porque Paulo estava num contexto ali de prisão, ele estava detido, numa situação muito difícil. Você calcule aí o que seria uma prisão 2000 anos atrás, né? Imagine, se o sistema carcerário hoje é o que é, com todo o contexto e reconhecimento dos direitos humanos, das garantias que nós temos no ordenamento jurídico, você imagina o contexto de 2000 anos atrás, o que seria uma prisão. E Paulo estava preso, mas ele escreve aos Filipenses dizendo: eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Essa convicção, olha só, Paulo, um homem de verdade, ele tinha convicção, determinação, excelência moral. Ele tinha a convicção de que esta obra que Deus começou na minha vida, na sua, ela não está completa, lógico que não. Cada um está aí num parâmetro, numa realidade própria. É lógico que não alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nós, de forma alguma. Porém, contudo, eu costumo brincar em sala de aula, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante isto, né? Eu sei, eu creio que esse trabalho que o Senhor começou na tua vida, Ele vai continuar. Ele vai continuar. Não é a sua queda, não é o seu fracasso que vai impedir, desde que você se levante, desde que você se arrependa. É só nós vemos no texto bíblico, e é interessante, porque o texto bíblico ele não traz aqui aquela narrativa, por exemplo, que nós vemos aí na mitologia, de homens e mulheres perfeitos. Pelo contrário, são homens falhos. Você vê Davi cometeu falhas, Abraão, Moisés, Paulo, Pedro, homens que falharam, homens que erraram. Como Pedro, mesmo sendo alertado pelo Senhor Jesus, ele errou e negou o Senhor. Mas foram homens que falharam, mas não desistiram, porque vencedores nunca desistem. Ok? Então, Paulo declara, eu declaro para você também,
porque eu creio na minha vida e creio na sua vida, porque o que é bom para mim eu quero para você também. Inclusive, esse é um princípio do evangelismo. Quando nós evangelizamos é porque eu sei e creio que o evangelho é bom para mim. E se é bom para mim, eu quero para os outros. Ok? O que é bom para mim, eu quero para você. E Paulo diz, então, eu estou certo de que Deus começou e Ele vai continuar. Isso até que esteja completo. Amém? Então, muitas vezes o inimigo vai soprar, alguém vai dizer, não, mas você está longe ainda de alcançar. Você está longe, não é bem assim não. Eu sei, eu não alcancei. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor vai continuar essa obra na minha vida. Amém? Maravilha. Muito bom conversar contigo, muito bom esse momento, muito bom estarmos juntos e assim queremos continuar nas próximas segundas-feiras nesse bate-papo e como eu disse, se é bom para você, partilhe com outro, chame outro para participar conosco, toda segunda-feira às 22 horas, lembrando que estamos no Mato Grosso do Sul. Então, 22 horas aqui do nosso estado, nosso maravilhoso estado, Mato Grosso do Sul. Amém? Ok? Volto a dizer, somos homens fortes em tempos difíceis. Temos declarado isso. Declare que isso se torne uma verdade na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor te capacite, em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, te dê sabedoria, paz e sustento. Ok? Nesses dias que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém?